vai começar. Fábio, tá aí? Jasmine, tá aí? Luciana. Oi, professor, tô aqui. Luciana tá aí. Quem aparece mais? Acho que só tá nós três aqui. Estão entrando aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia. Alguns eu estou solicitando e está entrando, outros estão voltando. Ó, a Irlane está voltando, Natasha. Bom, estão ingressando o pessoal, só que muitos estão voltando, tá? Estão aceitando, não sei, a internet, certo? Eu já vou começar. Ó, a Irlene, a Natasha sempre estão voltando. Não sei se é a internet delas. Tá? Nós vamos tentando. Gente, hoje a gente vai falar da nossa revisão, tá? Então, se tiverem já alguma dúvida, podem ir já perguntando. Não, só aguardar um pouquinho que a gente já vai começar. Os dois aqui não estou conseguindo de jeito nenhum. Então, vamos lá. Tá? Todo mundo consegue ver aqui a minha tela? Sim, professor. Sim. Ok. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente vai falar hoje de a nossa revisão, como de costume. Então, eu peguei alguns pontos que eu acho que são principais, tá? Mas, claro, não tem como a gente falar de tudo, tá? Tem vários outros pontos também que são importantes, que estão todos nas nossas aulas, né? Normalmente, como eu faço a revisão dentro de sala, eu coloco um tema, tá? E vocês próprios começam a fazer umas questões, tá? E formam grupos, tá? Vocês formam essas questões, certo? E vocês começam a fazer perguntar essas questões, tá? Para os outros grupos. Ou seja, quando você formula uma pergunta, né, você tem que saber, claro, a resposta certa, tá? Você aprende, né? E, consequentemente, você pergunta para o outro grupo. E aí a gente vai fazendo uma brincadeira, como se fosse um joguinho, tá? Dessa forma híbrida, né, eu montei aqui, já tem um tempinho até, tá? Alguns pontos, slide com alguns pontos bem principais para a gente estar lembrando, tá? Dessa primeira verificação, tá bom? A verificação de vocês já está na plataforma, claro que só aberta na semana que vem, né? Então, vamos lá. Quando tiver qualquer dúvida, é só chamar, tá bom, gente? Aqui, falando da nossa fisiologia, a gente tem que lembrar, né,
Muito importante essa diferença, ou seja, o músculo cardíaco ele é ímpar, vamos dizer, né? Ele tem propriedades, até propriedades fundamentais, né? Como a gente diz aqui, que só ele tem. Quais são? Automatismo, excitabilidade, condutibilidade e contratibilidade, né? E todo músculo, tá, que nós temos no corpo humano, ele tem essas propriedades, só ele tem essas propriedades, tá bom? O que é importante a gente lembrar também que no músculo cardíaco ele contém, claro, bomba de sódio e potássio, né? Normal, como nos outros músculos, tá? Só que ele contém a mais canais rápidos de sódio, tá? E canais lentos de cálcio. Por quê? Quanto mais cálcio entrar na musculatura, né, ela não consegue, vamos dizer assim, ligeiramente fadigar, né? Eu tenho substrato energético para aquela musculatura. Pois aí eu pergunto para vocês, falei lá na nossa primeira, segunda aula, se o meu músculo cardíaco fadigar, e aí, o que que acontece? Quem me responde? Quem me responde? Alguém? Oi? Alguém? Gente, isso aqui é uma revisão, né? Se ninguém for, como eu posso dizer assim, participar, né? Eu gravo e mando para vocês, né? Revisão, eu preciso das dúvidas de vocês. Fica um pouco complicado dessa forma. E aí, gente? Oi? Alguém? Eu não sei, professor. Vamos lá, gente. Eu preciso dar que vocês participem. Isso aqui é uma revisão, né? Fica um pouco complicado eu dar uma revisão, só falar, falar, falar e não sei qual é a dúvida de vocês. Então, vocês querem a revisão só para se basear para a prova? Eu gravo, eu sozinho, e mando para vocês. Isso aqui tem que ser um bate-papo para vocês aprenderem aqui. Por isso que eu parei aqui o compartilhamento da tela. Vamos interagir, gente. Luciane, tá aí? Fábio, tá aí? Wesley, tá aí? Eu tô, professor. Kevin, tá aí? Vimara, tá aí? Presente. Sim, professor. Matheus, Cíntia, Diego. Tô aqui. Tô aqui. Vamos lá, o que que acontece, gente? Perguntei para vocês. O que acontece no meu músculo cardíaco ele fadigar? Ele tem tempo para isso? E professor fica tipo com uma insuficiência cardíaca, sei lá. Não, vamos lá. Tu já sentiu cãibra? Oi? Já fez algum exercício vigorante onde já Sim, sentiu cãibra? sim. Sim. O que que é a cãibra? O que que é, gente? É a falta de A fadiga potássio. muscular?
Fadiga muscular devido. O Wesley estava falando aí, eu acho. A falta de potássio. Falta principalmente sódio e potássio, né? Muito conhecido potássio, até porque os atletas comem o quê? Muita banana quando vão fazer algum exercício vigorante, não é? Todo mundo tá lembrado? E aí a musculatura fica como? Como que é que a musculatura fica decorrente de uma cãibra, gente? Ela contraída. Contraída? Toda contraída ou ela tem tempo de relaxar e contrair? Relaxar e contrair. Hein, gente? Oi, travou aqui. Ela fica toda contraída, como se fosse um espasmo, ou ela tem tempo de relaxar e contrair, relaxar e contrair? Ela vai ficar Olha, em espasmo. Diga, Wesley, eu acho que é o Wesley também. Escutei a Vimara. eu já tive esses dois tipos de câmera. Né? Tipo, uma câmera que ela vinha e voltava, e uma que ficou contraída, muito forte. Não sei. Tá. Decorrente, né? A cãibra, decorrente ela é um espasmo muscular devido à falta de nutrientes, principalmente de sódio e potássio, né? Aqui no coração, aí eu pergunto para vocês, o coração ele tem tempo de ter essa cãibra? Não. Né? Não, por quê? O que vai acontecer se o meu coração tiver uma cãibra muscular? E no caso, é para, professor? Ele para de bater, né, gente? Uhum. Porque ele vai ter aquele espasmo muscular vigoroso, certo? E ele vai parar de bater. Se ele para de bater, eu entro em numa parada cardíaca. Então, fora todos os canais, bomba de sódio e potássio, né? O coração ele tem canais rápidos de sódio, que vai influir mais sódio, lentos de cálcio, que vai permanecer a entrada de cálcio por mais tempo, né? E um tempo de impermeabilidade dos íons potássio, que quando entrar o potássio, ó, despolarização, já começa a repolarização. Por esses canais, tá? Que acomete, acaba fazendo esse platô, que só o músculo cardíaco tem, o meu coração ele não tem tempo de o quê? Descansar, igual uma musculatura esquelética, quando o paciente, aquele atleta faz exercício vigorante, vamos dizer, aqueles maratonistas que vão correr 40 e poucos quilômetros, certo? Isso só o músculo cardíaco tem, vocês têm que lembrar isso. É importante. E, professor, Diga, queria lhe fazer uma pergunta, assim, porque fale. quando a gente corre muito, fazendo exercício de longo prazo, isso já aconteceu comigo quando eu corri durante, acho que foi 1 hora e meia, eu começo a suar frio. Sim. O que é isso daí? Acontece? Isso pode acontecer porque já há falta de nutrientes, e com isso você pode começar a ter uma queda de pressão, né? Até porque eu não sei, você vai correr essa 1 hora e meia, você está condicionado para fazer isso ou não? O exercício vigorante, ele também leva uma queda de pressão, mas é aquele exercício vigorante que o seu corpo não está acostumado, vamos dizer. Para mim, o exercício vigorante é, vamos dizer, correr 10 quilômetros. O atleta lá, o maratonista, o exercício vigorante dele é correr 60, 70, né? Ele está acostumado a correr os 42, certo? Então, por falta de nutrientes e até falta de condicionamento físico, né, um exercício vigorante, ele tem a capacidade de o quê? De deixar numa hipotensão. Porque começa a ter também até falha do bombeamento. Falta desses nutrientes. Por que vocês acham que muitos atletas são patrocinados por aqueles isotônicos, né? E por mais que eles vão fazer um exercício vigorante, ele sempre está repondo os eletrólitos. Sódio, potássio, magnésio, cálcio. Tudo bem? Tudo. Eu
vi que tinha outras pessoas que sentiu isso quando corriam por muito tempo. Isso, é porque o corpo ainda não está acostumado mesmo, né? Por isso que entra lá o condicionamento físico. Aí eu fiz até exame de coração, fiz um monte de exame, aí deu que tava tudo perfeito o coração, aí eu pensei que era falta de nutriente mesmo. Queria confirmar. Beleza, ótimo. Olha aqui, é muito importante a gente lembrar do fluxo sanguíneo lá no meu coração mesmo, tá? Ou seja, o átrio é uma bomba de escorva. Quem lembra o que é isso? Pode repetir, professor, que está travando. Eu acho que é a sua internet. Vamos lá. O átrio, pelo fluxo sanguíneo no coração interno, né, ele é considerado como uma bomba de escorva. Quem lembra o que é esse termo? Se o meu áudio estiver falhando para todo mundo, tá bom, gente? Me falem aí. Eu vou em cima do meu provedor aqui da minha internet, tá bom? Quem lembra o que é esse termo? Bomba de escorva. Eu não lembro. Ah, Não lembro. tá. Valeu, Wesley. Quem lembra? O que seria? É Uma porque bomba. ele é uma bomba de Opa, ejeção. por que, Ejeção, Vimaranja? por Ele ejeção. é uma bomba de injeção, mas por que só o átomo ele é considerado uma bomba de escorva? Olhem aqui. Eu falei Porque para ele vocês. projeta o fluxo sanguíneo. Mas o ventrículo, ele projeta também o fluxo. Porque, ó, quando ele faz o fluxo sanguíneo de átrio para ventrículo, 70% do fluxo sanguíneo que passa por diferença de pressão. Lembra, quando o átrio está cheião, ou seja, na sua total diástole, como é que deve estar meu ventrículo? Gente, lembre dos vídeos, lembre das aulas que eu passei para vocês. Quando o meu átrio está cheio, em toda a diástole, como é que deve estar meu ventrículo? Relaxado. Relaxado? Ou começando a relaxar? Ele já fez toda a sístole, ou começando a relaxar para receber esse fluxo sanguíneo? Isso, começando a relaxar. Isso mesmo, Mara. E aí, o que tu acha? Vocês todos. Meu átrio cheio, ali dentro está cheio de pressão ou não? Sim. E o meu ventrículo já expulsou todo o sangue. Ele começa a relaxar. Tem pressão ali dentro? Ou muito baixa? Muito baixa. Muito baixa. Então, o fluxo de átrio para ventrículo, 70%, tá? É por diferença de pressão. Abre a válvula, um lugar que está cheio de pressão, que é o meu átrio, na sua diástole total, começa a sístole, né? E aí, abriu a válvula, meu ventrículo já expulsou todinho o sangue de lá, ele começa a relaxar. Então, 70% de fluxo sanguíneo se passa por diferença de pressão. Só 30% é a contração do átrio. Por isso, ele é considerado uma bomba de escorva. Tudo bem, gente? Posso passar? Sim, professor. Ótimo. As bulhas cardíacas. Importante, tá? O coração, olha aqui, ele produz ruídos que são transmitidos pelo tórax, né? A primeira bulha, né, que equivale é quando os ventrículos iniciam a sístole ventricular, tá? Impulsionando a válvula átrio-ventricular em seu fechamento, ou seja, a primeira bulha cardíaca equivale aqui ao fechamento das válvulas átrio-ventriculares, tá? A segunda bulha cardíaca, tá? É o som produzido durante o fechamento das válvulas, ó,
semilunares. Quais são as válvulas semilunares? Pulmonar e aórtica. Ai, aórtica, obrigado, Vilmar. Isso mesmo. Já a terceira bolha, ela é atribuída a uma vibração do fluxo sanguíneo nas paredes do ventrículo, dos ventrículos, claro, tá? E é de dificuldade à ausculta, né? A gente tem a terceira bolha, mas quando o paciente ele possui alguma patologia, né, já cardíaca, um estresse cardíaco, onde vai levar um batimento praticamente a mais. Tudo bem? Posso passar? Sim. Então a gente tem que lembrar, Pode. muito importante, obrigado. Tem que lembrar, tá? É muito importante a gente saber o traçado do eletrocardiograma e o que equivale, né, a cada batimento do meu coraçãozinho. Quem lembra aqui? Onda P, segmento QRS, onda T, a onda U é patológica. Quem lembra? Só daqui, tá? Da onda P até o finalzinho da onda T aqui. Antes da onda U. Quem lembra? Eu não Onda entendi a P. pergunta. Olha, prestem atenção. Prestem atenção, tá? O que eu falei? O traçado eletrocardiográfico, ele equivale ao quê? A sístole e diástole de átrios e ventrículos. Quem lembra? A gente falou sobre isso. O que equivale à minha onda P? A despolarização Despolarização de quem, Vimara? Isso mesmo. do átrio. Isso. Segmento QRS. Ó, finalzinho do S aqui, ó. O que ele está impulsionando? Quem está impulsionando? Onda P, ó. Isso mesmo. Funcionando. Terminou de impulsionar. Olha, a válvula fechou. Meu ato. RS. Quem está impulsionando agora? O ventrículo. Então, a minha despolarização ventricular. Tá? Onda T. A A minha repolarização. repolarização. E aqui, consequentemente, já começa um outro. Onda P, segmento QRS, onda T. Tá? Esse traçado é muito importante vocês lembrarem, tá bom? O que equivale a P, despolarização atrial, ou seja, contração atrial. Segmento QRS, polarização ventricular, certo? Ou seja, contração ventricular. E a onda T é a repolarização. Muito importante lembrar a diferença das válvulas atrioventriculares para as semilunares, tá? Não é só sua posição. Ah, válvula atrioventricular fica entre ventrículos, semilunares fica entre os ventrículos e artérias. Não, tá? Tem que lembrar que nas válvulas atrioventriculares possuem músculos papulares e cordoalhas tendíneas. Qual é a função delas? Qual é a função, gente? Músculos papilares e cordoalhas tendíneas. Fazer Seria permitir a abertura. abertura e quando ela relaxa. Isso. Fechamento, ou seja, vedar essa válvula para que não ocorra o refluxo, tá? E agora, como que acontece a abertura e o fechamento da válvula aqui nas minhas válvulas semilunares? Já que eu não tenho músculo papilar e cordoalhas tendíneas. Quem lembra, gente? Seria por Diga lá. diferença de pressão, professor? Isso, por diferença de pressão. Bom?
Diferença de pressão. Aumentou a pressão, a válvula se abre. Quando venho já diminuindo a minha cisto e acabando a cisto, a pressão vai diminuindo, ela se fecha. Tá ok? Mecanismo Frankenstein, muito importante. Tá? O mecanismo Frankenstein é aquele mecanismo intrínseco, tá? Do coração, tá? Que ele tende a aumentar a sua frequência cardíaca decorrente da ação da gravidade. Ou seja, né? Vamos lá, dar um exemplo para vocês lembrarem, que eu dei na aula também. Quando a gente está deitado, né? Passa a noite dormindo, deitado, quando a gente se levanta, a tendência, tá, do nosso sangue é de ir para onde? O que a gravidade vai fazer com ele? A gente saiu de uma posição ortostática, deitadinho, tá? E agora a gente vai ficar em pé. Quem lembra, a gente... Em relação da gravidade, o sangue vai para onde? Para os membros inferiores. Para os membros inferiores. E aí a gente passou, né, Wesley, a noite toda deitado. O coração ele se acostumou a bater o quê? Uma forma, né? Pois eu estou na posição ortostática. Se eu fico em pé, vai ter que se readaptar a uma nova forma, ou seja, né, agora com a ação da gravidade, consequentemente aumentar o seu batimento, certo? Mandando o sangue para os principais órgãos, ou seja, tá? Coração, pulmão, cérebro, abdômen, tá? Para que não ocorra, principalmente, uma hipotensão e esse paciente até o quê? A desmaiar. Esse é o mecanismo Frankenstein. Ele vai se adaptar, tá? O batimento cardíaco ele vai se adaptar, o coração ele vai se adaptar a determinadas formas, ou seja, ações, tá? De acordo com a gravidade ou não. Um outro exemplo para vocês. Quando aqueles, vamos dizer, corredores lá, atletas, tá? Vão fazer aquela corrida de 100 metros, né? Nas Olimpíadas. Quando eles estão paradinhos ali, mesmo com a frequência um pouquinho mais elevada, que vem o nervosismo, né? Ele está bombeando ali 6, 8, tá? 6, 7 litros por minuto. Quando ele começa a correr, a sua frequência vai ser a mesma dele parado ali, posicionado, antes do início? Não. Não. O que vai acontecer, Vilmara? Durante a corrida, Ele está parado, está numa frequência X. sim, Vamos lá. vai De aumentar. 100, 110. Isso, ele vai aumentar. Tá? Por quê? O meu corpo está necessitando, não é? Meu metabolismo está necessitando, não é isso? Sim, Então, em menos de 1 segundo, a minha frequência já vai aumentar. Pum. Por quê? Necessidade metabólica. Quem faz isso? Mecanismo Frankenstein. Deu para entender? deu sim, professor. E aí, se a gente está falando de mecanismo Frankenstein, que ele vai aumentar, diminuir sua frequência, tá? De acordo com a necessidade, tá? Do ser humano, nós temos que lembrar do sistema elétrico condutor do coração. Quem lembra? Quem é meu marcapasso fisiológico? O nosso sinoatrial. Nó, sino, atrial ou sinusal, né? Partindo dele, olha o nó aqui, sinoatrial ou sinusal. Partindo dele, eu tenho o quê? O nó feixe. atrioventricular. Só que quem Nó leva o impulso? Os feixes internodais. Os feixes internodais, isso. Aí agora, nó atrioventricular, isso mesmo que a nossa colega estava falando. Depois eu tenho o quê? Os feixes de Reis. Feixe de His, ramo Direito e esquerdo. esquerdo e as fibras Por 15.
por 15. É muito importante a gente lembrar do sistema elétrico condutor. É ele, gente, que durante, vamos dizer, o médico vai realizar um transplante cardíaco, né? Se ele tirar o coraçãozinho, tá, do paciente, já retirou do tórax dele, tá na mão do médico. Ele ainda continua batendo por causa daquelas propriedades fundamentais e o sistema elétrico condutor que só ele tem, só essa musculatura cardíaca tem. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Sim. Muito importante a gente lembrar, tá, da nutrição do coração, coronária direita, coronária esquerda, tá? A artéria descendente posterior aqui na coronária direita, a esquerda, tá? Que ela é um pouco mais curta, mas pode até se bifurcar e trifurcar. É muito importante lembrar das coronárias, tá bom? Fala passando um pouquinho para exame físico. Sempre lembre, anamnese, tá? Tipos de tosse, se tem expectoração ou não, tá? É muito importante lembrar os tipos de dispneia, ortopneia, a dispneia quando o paciente assume uma posição reclinada, platipneia, dispneia na posição ortostática, deitado mesmo, sem estar reclinado, tá? E a dispneia agônica ou esternocleidomastoide, né? Que é aquele que utiliza muito o quê? O esternocleidomastoide em cada inspiração, ou seja, a inspiração e a cabeça vai para trás. Na expiração desce. A cabeça vai para trás. Na expiração desce, porque eles já estão utilizando bastante a musculatura acessória. Ok? Lembrem sempre, tipo de tórax, tá? A frequência, eupneico. Quem é? Quanto é a frequência quando o paciente está eupneico? É normal. De 12 12 a 20, né? 12 a 20. Bradipneico. Abaixo de 12. Taquipneico. acima Acima de de 20. O que seria o termo taquidispneico? acima de a frequência respiratória acima Isso. de 20, com presença de falta de ar. Quando o paciente relata a falta de ar. E o paciente dispneico ou a dispneia é quando ele pode estar até com frequência normal, mas relatando desconforto respiratório, tá bom? Os padrões respiratórios, ó. Lembre, padrão costal, abdominal, corte diafragmático, misto, paradoxal, quando o paciente é passado, né? Lembre da expansibilidade torácica, como avaliar, colocando a mãozinha sobre o tórax, observando se o tórax está subindo simetricamente ou assimétrico, ou mesmo, tá? A gente mensurando, até pela fita métrica, a percussão torácica, como realizar, que tem que ser entre os espaços intercostais, eu posso encontrar o som hipertimpânico, hipotimpânico ou timpânico, que é o nosso normal, tudo bem? A ausculta pulmonar e cardíaca, como que eu devo estar realizando, tá? Muito importante aqui na cardíaca te lembrar os focos, ó, foco aórtico, pulmonar, tricúspide, mitral, onde está a sua localização, ó, segundo, espaço intercostal, direito, aórtico, esquerdo, pulmonar, tricúspide, em cima do processo tifóide, mitral, no quinto e sexto espaço intercostal, no hemitórax esquerdo. Isso é muito importante. Infarto, tá? O que seria o infarto, gente? O que é uma aterosclerose? Quem lembra? Obstrução da artéria Por o quê? por um trombo. Trombo, que seria Gordura. placas de Placas de gordura. gordura. Isso, placas de gordura. Ou até calcificação, né? Calcificação e aquele trombo acaba percorrendo nossa corrente sanguínea. Pode parar lá numa coronária esquerda, na coronária esquerda, circunflexa, diagonal, entre outros. Isso mesmo, tá? Os principais sintomas do infarto: angina, que é a minha dor no peito, dor no braço esquerdo, que é mais encontrado, mas também pode encontrar
dor no braço direito, ombro, mandíbulas, costas, minha frequência cardíaca elevada, minha frequência respiratória elevada. Posso ter queda de saturação até também, tá? Agora, eu vou ter edema, eu vou ter isso, não. Tá? Edema a gente não vai ter no infarto, a gente vai ter no ICC, na miocardiopatia, que a gente vai ver mais para frente. Professor, Oi. o paciente que apresenta esses sintomas iniciais, após quanto tempo ele pode dar o ápice, vamos dizer, do infarto? Olha, como a gente viu, o infarto ele pode ser fulminante ou não, né? Então, ele apresentou esses sintomas. Eu vou ficar em casa ainda? Tem muita gente que morre assim. Senti uma dorzinha, parou. Senti uma dorzinha, parou. Senti outra dorzinha, parou. E quando vem, já vem o quê? O infarto súbito, né? Ou seja, a morte direta. Então, ele dá alguns sinais que o paciente tem que procurar, certo? Necessariamente, doeu, tá passando ainda um pouquinho de fluxo, passou, não vou procurar, tá? Mas tu vê que cada dia a mais essa placa de gordura pode ir, o quê? Aumentando. Outro trombo se deslocar e fechar mesmo aquele fluxo sanguíneo. Certo? Certo, professor. Claro. Nunca esquecer a diferença entre cateterismo e angioplastia. Quem me dá essa diferença? Quem lembra? O cateterismo é um tipo de exame Sim. e a angioplastia já seria a reconstrução. Tá, como é que é o exame do cateterismo? Tá certo, mas eu vou puxar cada vez mais. Eles vão Introduzem, né? colocar, introduzem uma câmera, eu acho que no... Não catéter. Catéter câmera. Pronto. As duas coisas. vasos para identificar se tem alguma aterosclerose, não é isso? Isso, se tem alguma aterosclerose, se tem alguma placa de gordura e qual é a porcentagem, né, de fluxo sanguíneo naquela área. Tudo bem? A angioplastia, o que seria? Vai ser a implementação daquela redinha, né? Ou seja, do meu ex-dente, né? Primeiro, eu obstruo, tá? Aquela artéria para melhorar o fluxo sanguíneo. Desobstruindo, ele vai, coloca o estente, pode ser aquela rendinha, ou pode ser farmacológico, que é só uma medicação para tentar diluir essa placa de gordura, né? E aí, né, eu passo de cateterismo, que era só o diagnóstico, para angioplastia, que já é a colocação do estente, certo? Lembrando também que no infarto eu utilizo o quê? Tenho tratamento medicamentoso, né? Que é a base de nitroglicerina ou outros fármacos sob nitrato, que acaba fazendo minha vasodilatação, tá? E tem os bloqueadores beta, através de propanolol, tá bom? Vai fazer o quê? Diminuição da função simpática, ou seja, o coração ele vai diminuir a frequência para que não sofra mais estresse metabólico decorrente, desculpe, né, com a falta de nutrientes e fluxo sanguíneo. Tudo bem? Sim, professor. Ótimo. Se eu pedisse para vocês definir o que é o ICC, quem me ajudaria aí? Vamos lá. Defina o ICC. Está lá escrito na provinha de vocês. Você ia me escrever. Dá essa resposta. Insuficiência cardíaca congestiva. Sim, tá aqui. Como você tá vendo, né? E aí? Define.
como se fosse devido a uma necrose muscular, tipo, há uma falha no coração ao bombear o sangue, não sangue suficiente. Não sei explicar muito direito. Então, pode ser decorrente a uma necrose ou não, tá? Mas vamos botar na cabecinha de vocês que é o quê? É a falha desse bombeamento, tá? Necessário, suficiente, tá? Para o corpo humano. Ou seja, ele começa a perder força, principalmente no meu ventrículo esquerdo, tá? Consequentemente, ele não consegue ejetar muito sangue para a aorta e, consequentemente, tem a falta de fluxo sanguíneo necessário no corpo, bem? Ou seja, a falha desse bombeamento, principalmente no... Tá? E o ICC ele pode ser classificado como compensado e descompensado, né? Compensado quando eu já utilizo fármacos, ou seja, medicação, tá? E eu consigo controlar esse bombeamento cardíaco, ou seja, fármacos eles vão melhorar esse bombeamento cardíaco, tá? Ou descompensado, que mesmo com a medicação, certo? O coração ele não vai responder, certo? Ou seja, já está uma fase bem crônica da doença. O paciente não tende a melhorar, certo? Ele não tendendo a melhorar, ou seja, se o fluxo sanguíneo está desregulado, ele não consegue, ele não tem força de acionar esse sangue para a aorta e, consequentemente, todo, esse fluxo sanguíneo vai estar voltando. Todo mundo compreende? Sim. E se ele vai estar voltando, como é o nome que eu chamo quando o sangue é o termo que eu uso? Regurgitando. E quando ele está regurgitando, com essa regurgitação, ele pode parar onde? Ele está voltando. No alvéolo. No meu pulmão e chegar no meu alvéolo, né? Quando ele já volta, ele regurgita até o pulmão, eu tenho meu edema agudo de pulmão, né? Meu edema agudo de pulmão. Então, a gente definiu já, tá? O que é o edema agudo de pulmão. Só que ele tem fases. A fase intersticial, quando o líquido, atinge somente ao interstício, certo? É uma fina camada entre pulmão, né, e os alvéolos, certo? A camada pulmonar só, ali necessariamente nossas pleuras, tá? E a fase alveolar, quando o líquido já extravasa do interstício para o quê? Dentro do meu alvéolo. E aí aquele paciente começa a ter bastante falta de ar, começa a ter aquela tosse rosada que eu passei para vocês na aula. Tudo bem? Sim, professor. Ok. E é muito importante a gente lembrar das miocardiopatias, tá? Eu tenho, classificando ela, miocardiopatia primária, tá? São doenças totalmente ou predominantemente do músculo cardíaco, tá? Podendo ser genético, não genético, mista, genético e não genético, e adquirida, como a gente tem por estresse, tá? Ou, vamos dizer, periparto, né? Ou a miocardiopatia secundária. São doenças que, com o seu desenvolvimento e envolvimento, tá? Acaba acometendo o miocárdio, tá? E ela é secundária a uma doença sistêmica, vamos dizer, um infarto agudo por causa da necrose, como uma colega nossa falou. A hipertensão instalada pode gerar a miocardiopatia, claro, meu coração vai ter que fazer mais força, tá? As lesões valvares, as doenças inflamatórias, principalmente como chagas, tá? Lesões tóxicas, principalmente por álcool, drogas, tá? Uma secundária, uma patologia, tá? Já instalada, consequentemente por via sistêmica, tende a levar a uma miocardiopatia. Bom? E aí, as três principais, como eu disse para vocês. A miocardiopatia dilatada, quem lembra dela?
Como é que fica o meu músculo cardíaco? O espaço ventricular. Ele fica mais fino. Isso. Mais fino e completa com o nosso colega. Como é que fica E o o espaço espaço ventricular fica maior. bem dilatado. Então, se eu tenho uma musculatura bem fina, eu tenho uma disfunção, o quê? Contraste. Contraste. Eu tenho força de bombear? Não. Não. Isso mesmo. Ótimo. Miocardiopatia hipertrófica. Como é que fica o meu Quando o ventrículo? espaço fica reduzido, Isso. o ventrículo fica reduzido e a espessura do músculo aumenta o tamanho do músculo. Isso, já se diz pela hipertrofia, né? Eu tenho força de contração? Também não. Não tenho força de contração? Meu músculo ficou hipertrofiado. Tem mais Não, bombeia pouco sangue. bombeia Ele pouco tem mais sangue. força. Isso. Tem mais força. Eu tenho Mas mais bombeia força, pouco sangue. mas a minha função, olha aqui, minha disfunção, desculpa, ela é diastólica. Ele vai bombear pouco sangue porque o meu espaço ventricular ele é reduzido, né? Então chega a menos sangue. Então eu tenho uma disfunção diastólica. Eu não consigo relaxar para receber esse fluxo sanguíneo. Tudo bem? Sim, professor. E a restritiva? Quem lembra para mim? Como é que fica o ventrículo? Como é que fica o coração? Lembra nada daquelas fotinhas? Aqui, ó. Como é que fica na restritiva? O espaço ventricular fica bem menor. Menor? Quase igualzinho, olha. Ele não aumenta de tamanho. Por isso que ela é difícil de ser diagnosticada. Ela tem rigidez nas paredes, tá? Nas paredes, principalmente do meu ventrículo. Então eu tenho uma disfunção diastólica. Eu não consigo relaxar para receber meu fluxo sanguíneo. Consequentemente, eu tenho um aumento de pressão também no meu átrio. Certo? Tudo bem, gente? Sim. E por último, não menos importante, tá? As nossas valvopatias. O que eu venho lembrar para vocês aqui? As valvopatias, basicamente, elas são vindas, tá, de algumas patologias. Eu coloco aqui, ó, a febre reumática e doenças cardíacas reumáticas, que vão levar principalmente a essa inflamação da válvula cardíaca e essa alteração, tá, de função dessas válvulas, gerando uma estenose ou uma insuficiência valvar. Lembrando também que qualquer estrutura da válvula, anel, músculos papilares, cordoalhas tendíneas, a própria cúspide, tá, que tenha alteração, tá, e possa levar a essa disfunção valvar, eu considero uma doença valvar, certo? Não só, eu tenho uma alteração só na cúspide, ou seja, só no anel, ou seja, só nos músculos papilares, já é considerado uma doença valvar. Por quê? Porque todas as estruturas, tá, todas elas, se uma estiver falhando, ela pode levar a uma estenose ou uma insuficiência valvar. Quem lembra o que é uma estenose valvar? Dificuldade de abertura. Dificuldade, isso. Continue. Não era isso. Tá. É uma dificuldade de abertura da válvula cardíaca. Se eu tenho uma dificuldade na sua abertura, como é que está o fluxo sanguíneo? Normal, aumentado ou diminuído? Diminuído. Por quê? Por quê? Por que está diminuído? Chega muito, vamos dizer, uma estenose na válvula tricúspide. Está chegando muito sangue para o ventrículo? Normal? Não. Pouco? Pouco.
Por quê? Pela dificuldade dela, da abertura completa. E acaba tendo o quê? Minha Gurgitação. regurgitação. Logo de início, gente, o átrio vai começar a bater um pouco mais forte, só que ele vai aguentar por anos e anos? Não. Não. Não, e aí começa a ter minha regurgitação. Isso mesmo. E o que é a minha insuficiência? O que é a minha insuficiência valvar? Na estenose eu tenho uma dificuldade na abertura. No caso, o sangue chega, mas pela dificuldade do fechamento, ele começa a voltar quando o ventrículo Ou contrai. a regurgitação. Isso. A válvula, ela se veda, ela se fecha completamente? A insuficiência? Não. Não. Não, né? Então, quando o sangue chega, ela não se fecha completamente. Quando o meu ventrículo ele vai começar a contrair, vai sair direitinho lá, vamos dizer, o meu ventrículo direito vai sair direitinho para a artéria pulmonar? Vai, mas tem um fluxo sanguíneo que também vai estar voltando por não fechar completamente a válvula tricúspide. Deu para entender? Deu sim. Aqui alguns vídeos para lembrar vocês. Deixa ele carregar aqui. Olhem lá. A válvula aqui, a mitral. Fechou. Tem um fluxo sanguíneo para minha aorta. Folheto anterior. Folheto posterior. Cordoalhas tendíneas. Encheu todinho. Começa a contrair, fechou a válvula, fluxo sanguíneo para a aorta. Tá? Abertura e fechamento dela normal. E agora a minha estenose. Olha como diminui essa abertura. Olha como o meu átrio vai ter que fazer mais força. Mas ele não vai aguentar por anos e anos. Tudo bem, gente? Posso? E aqui a minha insuficiência. Tá? Você vê o fluxo sanguíneo de átrio para ventrículo. Normal. Tá? E agora vamos ver a lesão. Ó. Com a falha do fechamento, o fluxo sanguíneo acaba voltando um pouco, tá? O meu átrio esquerdo. Aqui que a gente está falando de mitral novamente. Então, aqui, se eu tenho dificuldade nesse fechamento, eu tenho uma insuficiência. Tudo bem? Então, é muito importante a gente lembrar, né, os comportamentos, o que vai acontecer no coração devido a essa alteração na válvula. Tá? Olha aqui. Atentar sempre para que a válvula será a patologia e assim analisar suas repercussões. Tá? Ou seja, atentar para qual válvula será cometida. A gente falou ali muito de mitral, tá? Então, decorrente de o quê? De qual válvula vai ser acometida, ele tem alguns sintomas específicos. Vamos lá. Se eu tenho uma estenose ou insuficiência aórtica, né? Vamos lá dizer, uma estenose aórtica, tá? Depois da válvula aórtica, qual é a estrutura que eu tenho? Falhando. Oi? Repete aí, professor, por
favor. Falhou aí para vocês? Pouco. Falhou. Tá bom, desculpem. Já vou cair matando. Já falei que isso. Tô de cabeça pra caramba. Então vamos lá. Lembrando, vocês têm que atentar, a gente sempre tem que pensar em qual válvula, ó, sempre para qual válvula será a patologia, ou seja, qual válvula será acometida, né? E assim analisar suas repercussões. Vamos lá, eu estava dando um exemplo da válvula aórtica. Depois da válvula aórtica, vem qual estrutura? Ventrículo esquerdo. Depois, válvula aórtica. Vem o arco da horta. Ah, sim. Isso, a aorta ascendente, arco da aorta e a aorta descendente. Atrás eu tenho meu ventrículo esquerdo, certíssimo. Agora vamos pensar numa estenose aórtica. Estenose, qual é a dificuldade da minha válvula? Em abertura ou fechamento? Abertura. Abertura. A sua abertura. Aí o meu ventrículo esquerdo está lá, bombeando, sístole, sístole, sístole. E eu tenho uma estenose aórtica. Tá chegando um fluxo sanguíneo bom para a minha aorta, normal, diminuído, aumentado. Pensem lá, Diminuído. diminuído, porque eu tenho uma resistência a mais agora, né? Deu para entender? Ou seja, a válvula se abre completamente? Não, né? Então, consequentemente, se esse paciente, vamos lá, está seu dia a dia normal, certo? E vai subir um lance de escada. Ele vai conseguir, com esse fluxo, subir essa escada com um fluxo diminuído, principalmente para a minha aorta, para levar o sangue para o meu corpo todo? Ou ele pode ter um desmaio? Não. Então é aí Não. aí que eu tenho que lembrar qual válvula está sendo acometida para eu lembrar dos sintomas, principais sintomas dela. Certo? E aí eu coloco aqui no geralzão, logo para vocês, como que vai ser, o que a gente vai encontrar nos exames complementares, né? Ou seja, no meu raio-x, sempre eu vou encontrar a cardiomegalia. No meu eletrocardiograma, tá? Sobrecarga de átrio e ventrículo, tá? Vamos tirar esse Ezinho aqui, tá? Porque vai depender a sobrecarga de qual válvula vai ser acometida, né? Vamos dizer, se eu estou falando de válvula tricúspide, é o meu ventrículo esquerdo? Não, né? Não. Direito. Isso. Átrios e ventrículos direitos serão acometidos. Então, vamos tirar esse Ezinho aqui, eu errei. Bom? E sempre o ecocardiograma, ele vai avaliar o grau da lesão. Ou seja, quanto de fluxo sanguíneo está chegando, quanto de fluxo sanguíneo está saindo, dependendo da insuficiência ou da estenose, quanto de fluxo sanguíneo está regurgitando, se aumentou átrio, aumentou de quanto, se aumentou ventrículo, aumentou quanto, tá? Ele é um exame um pouco mais específico, tá? E dependendo também das lesões, quais válvulas serão acometidas, eu tenho um tratamento medicamentoso por vasodilatadores e principalmente o meu cirúrgico, a valvuloplastia. O que é a valvuloplastia? A substituição Isso. por uma outra válvula. Por uma outra válvula, que pode ser suína, bovina, né? Ou metálica. Né? Metálica ou sintética, né? Que a gente tem biológica, tá? Que pode ser de outro ser humano, tá? Ou suína ou bovina, e a minha mecânica ou metálica, certo? Qual é a diferença delas? Quem lembra? A durabilidade. A durabilidade. Como é que é a biológica? Menor, a metálica tem uma durabilidade maior do que a biológica. Isso, mas se eu for escolher a metálica,
quais são o que eu tenho que tomar cuidado? As precauções que eu tenho que tomar. Quem lembra?